Senhoras e senhores de todo o Brasil, já ligados, conectados aqui no canal A Bordo Notícias, presta atenção, esse que aí está é o jornalista independente asilado na Polônia, né? Mais um perseguido aí do 8 de janeiro, que hoje vive na Polônia, Didi Redpill. E ele conta sobre a questão do Maduro delatar Luiz Inácio Lula da Silva. Hugo Carvajal diz que Lula recebeu dinheiro nessa última eleição. Recebeu dinheiro aí do narcotráfico da Venezuela, né? A eleição de 2022. Ah, é coisa lá dos anos 90, é coisa lá dos anos 2000. Não, agora de 2022. Vamos acompanhar aqui então o nosso querido Didi Redpill. Fala, meus amigos, beleza? Sabe qual é uma das únicas certezas que eu tenho em relação à prisão do Nicolás Maduro? É que ele vai entregar Lula, você pode ter certeza absoluta. Porque veja bem, a promotoria americana vai pedir a pena de morte para ele. E evidentemente que ele não vai querer morrer assim, tão jovem, digamos assim. E ele vai querer, evidentemente, fazer alguma espécie de delação premiada para amenizar essa pena, para tentar mudar a pena de morte para talvez uma prisão perpétua. Que aí é ruim, mas pelo menos você não morre, né? Então, eu acho que é apenas uma questão de tempo para a gente ver ele começar a abrir o bico, como fez o Elpoio Carvajal. E por falar nisso, ontem, a minha amiga, a Elisa Robson, aquela jornalista que entrevistou o Carvajal 3 vezes na prisão, a única jornalista brasileira que fez isso, ela deu uma informação importante. Ela disse que todos esses ataques perpetrados pelos Estados Unidos na Venezuela, que culminou com a captura do Maduro, só foi possível pela delação do Carvajal. Olha a importância de um dedo duro, de um X9, tá vendo? Exatamente isso. O cara falou, deu detalhes de instalações militares, deu detalhes de bunkers, deu detalhes de como se comporta a segurança de Maduro, etc e tal. Ou seja, as informações do Elpoio foram fundamentais para ajudar os Estados Unidos a botar Maduro na cadeia. Imagine agora Maduro na cadeia podendo delatar todas as campanhas financiadas com dinheiro do pó na América Latina. E isso, o próprio Elpoio já havia alertado, né? Já havia colocado, inclusive, o nome de Lula, de Cristina Kirchner, de Evo Morales, inclusive de outros partidos na Europa, como, por exemplo, o Podemos na Espanha e um outro lá na Itália. Ou seja, realmente, se Lula já estava preocupado com a delação do Elpoio, agora, meu amigo, com a delação do Maduro, é que ele vai ficar realmente sem dormir por um tempinho aí, porque isso pode acarretar em problemas futuros para ele que a gente não consegue nem dimensionar o quanto isso pode ser prejudicial para Lula. Não acredito que os Estados Unidos vão fazer no Brasil o que fizeram lá na Venezuela, de ir lá o Delta, Força Delta, né, aquela força de elite lá para prender Maduro, etc e tal, mas todo aquele amor pode ser jogado por água abaixo. É óbvio que eu não vou esquecer que os Estados Unidos têm somente interesses comerciais e o que ele quer também são as terras raras. Mas muita gente diz aí também que a prisão de Maduro teve um dedinho do Lula ali, sim, porque Lula não mexeu uma palha para impedir que isso acontecesse. Não estou falando militarmente, porque isso aí seria estupidez, né? O Brasil não tem a menor condição de bater de frente com os Estados Unidos nesse quesito. Eu estou falando diplomaticamente mesmo. Deu uma desculpazinha aqui, outra desculpazinha ali, mas no final das contas o que dizem é que o governo brasileiro também ajudou o governo americano para a captura de Maduro. E talvez seja por isso que o governo da Venezuela ontem publicou uma foto, né, da Polícia Nacional Bolivariana, publicou uma foto de Lula e isso gerou controvérsias no Brasil, né? Uma foto que a galera
realmente não gostou nada. Saiu na CNN, por exemplo: polícia da Venezuela ameaça Brasil em postagem com imagem de Lula. Ou seja, eram tão amiguinhos. Por que a Venezuela, a polícia da Venezuela estaria ameaçando Lula? É porque sabe de alguma coisa que a gente ainda não sabe. Mas é isso. Eu acho que Lula realmente agora deve começar a se preocupar, até porque ontem o presidente Trump não só prendeu Maduro, ameaçou Dias-Canel e ameaçou Petro. E Lula sabe que talvez ele seja o próximo. Não numa espetacularização de uma ação militar, mas por outros meios, derrubar Lula com a forte interferência americana a favor da direita no Brasil. Eu só estou especulando, não estou dizendo que nada disso vai acontecer, porque a gente viu aí o que é que o Trump fez com a direita brasileira. Está se comportando muito bem na América Latina, mas no Brasil deixou a direita aí a ver navios. De qualquer jeito, pode ter certeza, Maduro vai dedurar Lula e a gente vai saber de muito podre, tanto do PT quanto de Lula e de seus asseclas. É só uma questão de tempo. Mas deixa aí no comentário se você acha também que isso vai acontecer ou não e por quê. Eu quero saber a sua opinião. E se você não é inscrito no meu canal Didi Red Pill no YouTube, por favor, cogite a inscrição. Valeu, não apenas cogite, né? Vai lá se inscrever no canal do querido Didi Red Pill. Meus queridos, isso daqui é abrir as portas do inferno, né? Será que o Nicolás Maduro estará disposto a colaborar com os Estados Unidos? A Pam Bondi, que é a procuradora, muito apoiada pelo governo de Donald Trump, ela disse o seguinte: vamos usar, Maduro enfrentará todo o poder da justiça americana. Ele pode ser condenado à morte, tá bem? E se fechar um acordo de delação premiada, pode receber aí uma condenação menos... uma condenação mais branda, né? Por exemplo, uma prisão perpétua é melhor do que a morte, não é? Poderá passar o resto dos seus últimos dias vivo, né? Numa prisão de força máxima nos Estados Unidos. Ou quem sabe aí, a depender do peso, né, dessa delação, a quem importar, Nicolás Maduro, de repente, pode receber aí uma pena bem mais branda do que a prisão perpétua. É claro, meus queridos, que há muita especulação, nós estamos aqui no campo das ideias, mas aqui depender de Apoio Carvajal, que fechou uma espécie de delação premiada com os Estados Unidos, ele dá conta de que sim, o Lula tem uma forte ligação com o regime chavista, inclusive recebeu dinheiro para poder financiar as campanhas, incluindo a última campanha em que Lula participou, a de 2022, na tela do Abordo Notícias. Filhos de Bolsonaro relembram conexões de Lula com Maduro. Desde a volta do petista ao poder, o Brasil voltou a se aproximar da ditadura venezuelana. Só lembrando que no período em que Bolsonaro esteve como presidente do Brasil, ele não reconheceu Nicolás Maduro como presidente da Venezuela. Ele também proibiu a entrada de Donald Trump, de Nicolás Maduro aqui no Brasil. Se Maduro ultrapassasse as nossas fronteiras, ele seria preso, tá? E vou mais além. O Trump, aliás, o nosso querido Bolsonaro reconhecia Juan Guaidó, a mesma atitude que os Estados Unidos teve à época que sim, o Trump era o presidente dos Estados Unidos no seu primeiro mandato. O vereador Carlos Bolsonaro do PL do Rio de Janeiro afirmou nas redes sociais que desde a posse de Luiz Inácio Lula da Silva em janeiro de 23, o Brasil passou a adotar uma política externa voltada à normalização das relações com a Venezuela, até então governada por Nicolás Maduro. Em uma nota publicada nesse domingo, Carlos lembrou que durante o governo de Jair Bolsonaro, entre 2019 e 2022, o Brasil rompeu
relações diplomáticas com Caracas e reconheceu o opositor Juan Guaidó como presidente interino da Venezuela, em alinhamento com os Estados Unidos e cerca de 50 países depois das eleições venezuelanas contestadas pela comunidade internacional. Vamos lá, quem mais? Segundo o vereador, com Lula no Planalto, ele não é mais vereador, tá bem? Segundo, né, o pré-candidato ao Senado por Santa Catarina, Carlos Bolsonaro, com Lula no Planalto, o Brasil restabeleceu relações diplomáticas plenas com o regime de Maduro. Ele citou a visita oficial do ditador venezuelano a Brasília em maio de 23, depois de 8 anos sem encontros presidenciais entre os dois países. Carlos Bolsonaro também destacou declarações de Lula em defesa da integração regional, da retomada do diálogo político, diplomático e comercial com a Venezuela e da crítica às sanções internacionais impostas ao país. Já o senador Flávio Bolsonaro, do PL do Rio de Janeiro, lembrou que durante as eleições de 22, a Justiça Eleitoral tentou impedir que Lula fosse associado a Nicolás Maduro, apesar de ele de ter uma relação antiga e pública entre os dois, e apesar de haver aí uma relação pública entre os dois. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva repudiou no sábado, dia 3, os ataques dos Estados Unidos à Venezuela e também a prisão do ditador Nicolás Maduro. Em publicação nas redes sociais, o petista afirmou que a ação representa uma afronta gravíssima e ultrapassa uma linha inaceitável. Segundo o presidente brasileiro, os bombardeios em território venezuelano e a captura de Maduro violam a soberania nacional e criam precedente perigoso para a comunidade internacional. Que soberania da Venezuela, né? A soberania de Nicolás Maduro. A vontade de Nicolás Maduro de continuar no poder, tá? A vontade de Nicolás Maduro de continuar no poder. Porque não existe soberania do povo na Venezuela. Porque Nicolás Maduro roubou as eleições, tá? Colocou em segredo de justiça as atas que provam que ele perdeu a eleição e roubou na cara dura as eleições. Então não existe soberania do povo. Poderia até existir a soberania, a vontade de Nicolás Maduro, que não representa a soberania, a vontade popular, porque ele não foi eleito para o cargo, ele roubou a eleição. E agora, meus queridos, a gente tem os petistas reclamando da questão do petróleo, que os Estados Unidos irá comandar a Venezuela, vai explorar o petróleo. Segundo os Estados Unidos, é um momento de reparação dos prejuízos que a Venezuela deram aos Estados Unidos e que os Estados Unidos irá produzir riquezas para a Venezuela. Eu fico pensando a prosperidade que vai se achegar até a Venezuela. A Venezuela não é o maior produtor de petróleo, mas tem a maior reserva do mundo. Imagina tudo isso sendo explorado, tá bem, pelas empresas americanas, a parte que compete ao povo venezuelano sendo entregue, recursos financeiros se achegando, lembrando que a Venezuela está nessa situação, as pessoas tendo que sobreviver aí com uma mixaria, né? Aproximadamente aí R$2,70 de salário, é o salário mínimo na Venezuela. E você imagina que essa pobreza, essa miséria só se achegou à Venezuela por conta das restrições, as sanções impostas pelos Estados Unidos. Agora, o país será governado temporariamente por Donald Trump, pelos Estados Unidos, e com certeza a prosperidade irá se achegar até o povo venezuelano. Para você ligado aqui comigo, sejam todos bem-vindos a bordo. Um ótimo dia abençoado para você. Que Deus esteja com você, protegendo e dando muitas bênçãos nessa semana que se inicia. Papa Leão 14 pede paz para a Venezuela e diz que bem do povo deve prevalecer.
que o bem do povo deve prevalecer. O Papa Leão XIV manifestou preocupação com a situação da Venezuela nesse domingo, dia 4. Ao final da oração do Ângelus no Vaticano, diante dos fiéis reunidos na Praça de São Pedro, ele afirmou que acompanha com atenção os desdobramentos no país sul-americano. Abre aspas para a fala do Papa Leão XIV. O bem-amado povo venezuelano deve prevalecer sobre qualquer outra consideração e inspirar a superar a violência e trilhar caminhos da justiça e paz, garantindo soberania do país, assegurando o Estado de Direito, consagrado na Constituição, respeitando os direitos humanos e civis de cada um de todos e trabalhando para construir juntos um futuro sereno de colaboração e também de estabilidade e de concordância, com especial atenção aos mais pobres que sofrem por causa da difícil situação econômica. Leão XIV disse que mantém a Venezuela em suas orações e convidou os fiéis a rezarem pelo país. Ele tem vínculos com a América Latina, especialmente com o Peru, onde foi missionário por quase 3 décadas. Além disso, naturalizou-se cidadão peruano. Aí está o Papa pedindo, paz na região da Venezuela e dizendo que o bem do povo deve prevalecer, e ele falou algo importante: é preciso respeitar a Constituição. E não sei se é essa a intenção do Papa, mas pelo que deu para perceber, manter Nicolás Maduro é um desrespeito à Constituição. Parabéns ao Papa pela sua atitude, que ora e reza aí pelo povo venezuelano. Para você que está aqui comigo no nosso programa, sejam todos bem-vindos. Obrigado pelo seu carinho, obrigado pela sua audiência. Vai comentando 18. Tá chegando agora, tá bem aqui no começo do nosso programa. Comenta 18. Pessoal, colabore, abençoe o nosso programa. Qualquer valor será muito bem-vindo, desde que vindo de coração, que você possa ter, tá bem, essa compaixão aqui do nosso canal, ter esse compromisso de abençoar o Abordo Notícias. Eu preciso da sua ajuda. Durante todo o programa, esse Pix estará fixado aqui, estará por aqui também, logo abaixo do meu microfone, estará aqui também para você poder ajudar o nosso programa. Qualquer valor que você mandar será muito bem-vindo, desde que vindo de coração, e que você tenha esse entendimento de abençoar o nosso canal. Qualquer valor será bem-vindo aqui ao nosso programa. Muito obrigado a todos que colaboram, você que tem ajudado. Preciso muito da sua ajuda para manter o programa no ar, para que possamos juntos caminhar aqui e levando a principal informação e mantendo você bem informado. Presta atenção, meus queridos. Há uma grande preocupação: qual será o futuro da Venezuela e quem vai governar a Venezuela nesse período. Os Estados Unidos diz que será eles quem irá tomar as decisões na Venezuela. Porém, tanto a justiça venezuelana quanto as Forças Armadas, que têm uma forte influência no país, já reconheceram a atual vice-presidente como presidente da Venezuela. Porém, as coisas na Venezuela são um pouco diferentes do Brasil. No Brasil, no caso de prisão do presidente, ou morte, ou desistência, ou até mesmo impeachment, quem assume é o vice-presidente, e se isso acontecer, suponhamos, nos primeiros 6 meses, ele assume todo o poder e fica por ali até o final, independente de tempo. Já na Venezuela, a Constituição é um pouquinho diferente, tá bem? A matéria da Oeste, ela é um pouquinho... chega até a ser meio curta, mas dá pra gente entender como a situação funciona na Venezuela, tá bem?
Presta atenção. Diante da queda, chega a dar orgulho de falar isso, né? Diante da queda de Nicolás Maduro, o ex-ditador preso pelos Estados Unidos durante a ação militar nesse sábado, dia 3, surge a dúvida quanto quem assumirá a liderança da Venezuela. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que a Casa Branca vai administrar o país até que ocorra uma transição justa. Horas depois da captura de Maduro, Trump declarou em entrevista coletiva que o secretário de Estado, Marco Rubio, conversou com a vice-presidente venezuelana. Segundo ele, Delcy Rodrigues demonstrou disposição para cooperar com os Estados Unidos em um novo momento para a Venezuela. Ela falou com Marco Rubio: faremos o que for necessário. Achei que foi bastante cordial. Vamos fazer isso de maneira correta, afirmou Donald Trump. A Constituição venezuelana, ela prevê no artigo 233 que, em caso de ausência absoluta do presidente, o vice-presidente assume interinamente e deve convocar eleições em até 30 dias. O vencedor do pleito passa então a exercer um mandato completo de 6 anos. Já o artigo 234 estabelece em situações de falta temporária, o vice pode permanecer no cargo por até 90 dias, prazo que pode ser prorrogado pela Assembleia Nacional por igual período. Depois de 180 dias, o parlamento decide se a situação passa a ser considerada de ausência absoluta e aí convoca-se novas eleições. Com isso, abriu-se um debate jurídico e político sobre a situação de Nicolás Maduro. Configura falta temporária ou ausência absoluta? E, consequentemente, por quanto tempo Delcy Rodrigues pode permanecer no poder? O Tribunal Superior de Justiça da Venezuela, aliado ao chavismo, decidiu que a captura de Maduro representa uma impossibilidade material e temporária para o exercício de suas funções. Isso é um contexto excepcional de força maior não previsto na Constituição. Eles amam, né? Criar aí emendos, né? Remendos à Constituição. Segundo o tribunal, a condição atual de Maduro não se enquadra nem como falta temporária, nem como ausência absoluta, o que elimina a definição de prazos para a convocação de eleições e para a duração do governo interino. A decisão é vista como uma possível manobra do regime chavista para contornar a Constituição e evitar limites à permanência da vice-presidente Delcy Rodrigues no poder, com o apoio das Forças Armadas que há anos exercem forte influência no país. Mas, Fábio, os Estados Unidos não é quem vai estar no poder até uma nova transição? Pois é, meus queridos. Eu sei que isso deve ser anunciado em breve, mas a chavista, a vice-presidente, que agora tem o apoio da Justiça da Venezuela, que agora tem o apoio das Forças Armadas venezuelanas, ela quer ficar no poder. Exatamente, você não ouviu errado, não. Ela quer permanecer no poder. E agora, meus queridos, o que acontece? Surgiu isso daqui que eu quero destacar para você. A informação vem lá do Space Liberdade. Urgente! Trump ameaça Delcy Rodrigues, que se declarou presidente interina da Venezuela. Ela pagará um preço maior do que Maduro se não fizer o que é certo. Ela tem duas possibilidades na Venezuela. Ela assume o poder, convoca uma eleição daqui a 30 dias, ela assume o poder, fica por 90 dias, 3 meses, o que pode ser estendido por mais 3 meses, e depois convoca uma eleição. Para isso, ela precisa da autorização do Congresso. Então fica 90 dias,
Congresso autoriza mais 90 e aí acaba, ela tem que convocar eleições. Ou seja, meus queridos, os Estados Unidos já está ameaçando ela, dizendo que ela pagará um preço maior do que Maduro. Para mim, com a morte, né? E o que acontece? O nosso querido comunicador de direita, jornalista independente, exilado político, o Didi Red Pill, ele fez um comentário sobre um possível segundo ataque na Venezuela. Donald Trump diz que, não, quem vai comandar a Venezuela é os Estados Unidos. São os Estados Unidos da América. Já as Forças Armadas, a justiça, né, se existe justiça, né, venezuelana, diz que quem vai comandar é a Delcy Rodrigues, e a situação do Maduro não se encaixa nem numa situação temporária de 30 dias, nem de 3 meses. Ou seja, eles estão inventando, criando, remendando a Constituição. E já quer que eu antecipo a minha opinião? O Trump, vice de ditador vagabundo que comete crime, criminosa é. Para começar, pela maneira que chegou no poder. Eu sei que um vice-presidente pode ser uma coisa e o presidente ser outra. Mas a partir do momento que chegou no poder, roubando a eleição, e agora como vice, ela quer se considerar um governo interino legítimo, para mim já é criminosa. E deve receber também as punições da Constituição venezuelana. Uma vez que quem rouba a eleição, quem dá golpe, tem que ir para a cadeia. E o golpe foi confirmado, eles roubaram a eleição e agora entregar o poder, mesmo de forma interina, nas mãos da Delcy, é o mesmo que reconhecer que Nicolás Maduro foi eleito e que a maioria que a vontade soberana da Venezuela foi respeitada. Isso é mentira. Nicolás Maduro não foi eleito, ou seja, a vice não foi eleita. Vou trazer o comentário de um possível segundo ataque à Venezuela, destacado aqui no Campo das Ideias, com o Didi Red Pill. Bora lá, Didi, vamos trabalhar? Amigos, beleza? Bom, vimos aí nos últimos dias, simplesmente, o Maduro ser derrubado do poder por tropas americanas, algemado, preso e enviado para uma prisão lá nos Estados Unidos. E, evidentemente, o mundo livre celebra a queda de um ditador sanguinário e assassino, além de ser um narcotraficante que aterrorizava o seu povo. Claro que a esquerdalha no mundo inteiro está aí em polvorosa, porque perdeu um dos seus amiguinhos, talvez até um dos principais financiadores do Foro de São Paulo. E evidentemente que a esquerda está muito chateadinha, não porque é Maduro, mas porque perdeu a bufunfa, a grana. Mas vamos lá, o ponto aqui não é esse. O ponto é quem vai administrar a Venezuela a partir de ontem. Porque a vice-presidente da Venezuela, a senhora Delcy Rodrigues, ela tomou posse ontem como presidente da República. E o Donald Trump já ameaçou. Abre aspas. Não haverá tropas americanas na Venezuela se a vice-presidente fizer o que queremos. Caso contrário, haverá uma segunda onda de ataques muito maior do que a primeira. Fecha aspas. E o ponto é justamente esse. Se haverá ou não essa segunda onda de ataques americanos. Bom, tá mais do que explícito aí o que o Donald Trump falou, que se ela não sair do poder, porque o que ele quer é que ela saia do poder, ela, Diosdado Cabello, etc e tal, para que os Estados Unidos comecem a fazer a sua administração para uma posterior transição para um governo 100% venezuelano. Mas será que os ditadores vão abrir mão disso? Será que os ditadores não perceberam nada do que aconteceu com Maduro? Será que esses ditadores
que agora ocupa o lugar de Maduro vão querer ter o mesmo destino deles? Eu não sei, cara. O que eu sei realmente é que o Donald Trump prometeu tirar o Maduro e cumpriu. E olhe que eu estava bastante cético em relação a isso, porque já tinha alguns meses que as tropas estavam ali na frente e nada acontecia. Sim, eu paguei pela minha língua e não tenho problema nenhum de dizer que eu errei nesse quesito aí. E tá tudo certo. Mas, e a Venezuela? Será que esses caras realmente vão bater de frente com o Donald Trump? Será que a gente vai assistir uma segunda oleada, como dizem os espanhóis, de ataques na Venezuela? Porque eu acho que Trump não tá brincando não, né? Ele já deu lá demonstração de que se ele quiser fazer, ele tem como fazer e ele pode fazer. Porque, inclusive, as leis americanas deram respaldo para ele. Senão, ele estaria alinhado e poderia sofrer um processo de impeachment. E ele não é otário, montou todo um arcabouço jurídico que dava sustentação às ações militares que ele pretendia fazer e fez, e não vai dar nada para ele. Então, para ele atacar uma segunda vez a Venezuela, é 2 palitos. As tropas já estão ali na frente. Resta saber qual vai ser a atitude do atual governo venezuelano, se vão querer largar o osso ou não. Talvez sejam presos, talvez até sejam mortos, a gente não sabe. Mas se eu fosse eles, eu levaria agora a ameaça de Donald Trump muito a sério. Porque se não fizer o que ele quer, ele vai atacar a Venezuela de novo. Isso você pode ter certeza absoluta. Mas é isso, meu amigo. Deixa aí nos comentários. Você acha que vai ter a segunda onda de ataque ou não? Você acha que o governo da Venezuela vai querer negociar pelo menos uma saída com eles assim para um país, né, um exílio ou não? Escreva aí, por favor. E se você não é inscrito aqui no meu canal Didi Red Pill, cogite se inscrever lá no YouTube. Muito bem, meus amores, bem-vindos aqui ao nosso canal. Conheço o canal do Didi Red Pill, comentarista político aí, jornalista exilado, vivendo hoje na Polônia, né? Sobrevivendo, né, meu querido Didi Red Pill, grande abraço. Esse o boi não lambe, né? A Polônia deu proteção judicial ao nosso querido Didi, é um asilado político, esse o Moraes não lambe. Donald Trump tem afirmado que vai governar a Venezuela. Os comentários direto da Oeste com a Ana Paula Henkel no Oeste Urgente. Pessoal, abençoe o nosso canal aí com o Pix, qualquer valor. Precisamos da sua ajuda. Qualquer valor via Pix aí, você pode mandar e abençoar o nosso programa. Daniel, acho que eles não têm muitas opções agora. Quem quer que tenha ficado em território venezuelano que seja alinhado do regime, né, do ex-ditador Nicolás Maduro, acho que não tem muita escolha. Donald Trump foi muito enfático em dizer: uma segunda onda de ataques já está preparada. Não acredito que será necessário, né? Mas nós estamos preparados, inclusive se tiver que ser maior que essa primeira. Um ponto importante, Daniel, também, muita coisa eu acho que Donald Trump traz de outras administrações, e uma coisa que preocupa não apenas os americanos, mas os venezuelanos, é o famoso vácuo de poder. Tá bom, saiu um ex-ditador, mas agora o que entra? Quem entra? Nós estamos vendo agora, por exemplo, no Irã, né, uma semana bastante agitada nesse tabuleiro geopolítico, o Irã agora com as manifestações da população iraniana contra o regime dos ayatolás, né? Um país que nós explicamos também no De Leste a Oeste, a Revolução Iraniana, um país que era alinhado inclusive com os Estados Unidos, e a monarquia foi derrubada, entrou o regime dos ayatolás, e agora existe essa preocupação também. Tá, cai os ayatolás, a gente ainda não sabe, estou aqui apenas conjecturando num sentido de e se acontecesse, mas o que vem a seguir, como em outros países do Oriente Médio, em que
ditadores caíram e ficou esse vácuo de poder, e outros grupos igualmente sanguinários entraram no vácuo de poder. É o caso também do próprio Estado Islâmico em muitos lugares, embriões da Al-Qaeda e assim por diante. Então, Donald Trump, ele endereçou isso. Não, calma, a gente não vai simplesmente agora que Nicolás Maduro saiu, a gente sai, boa sorte, venezuelanos. Nós vamos agora cuidar da infraestrutura para que o povo venezuelano consiga, sim, andar com suas próprias pernas. É uma premissa muito forte, Daniel, até do próprio Partido Republicano. Enquanto o Partido Democrata, ele fica sempre fornecendo eternas muletas para as pessoas, programas sociais que só crescem e que as pessoas acabam ficando dependentes desses programas sociais. O Partido Republicano, ele tem uma premissa que eles falam o seguinte: I'll give you a hand up, not a hand down. Ou seja, eu te ajudo a levantar, mas aí depois eu vou te ajudar a se manter, você precisa se manter com suas próprias pernas. Então foi basicamente isso que ele disse na coletiva. Nós vamos ajudar a Venezuela, o povo venezuelano, a promover um estabelecimento da infraestrutura mais organizada para que o próprio povo consiga gerenciar as suas riquezas, que a Venezuela é um país imensamente rico, gerenciar as suas riquezas e voltar aos poucos. Ele foi questionado, mas quem entraria ali, né? É claro que a vice-presidente que foi colocada por Nicolás Maduro, ela vai ser apenas ali a face da nova política da Venezuela, mas o Donald Trump disse: as pessoas que estão aqui atrás de mim, provavelmente essa equipe que vai gerenciar a Venezuela, vai administrar momentaneamente a Venezuela, será encabeçada por Marco Rubio, que é um grande conhecedor da América Latina, do Foro de São Paulo e de tudo que vem acontecendo como um todo nesse contexto da doutrina Monroe que o presidente americano fala. Daniel, eu sei que já estamos fechando a nossa transmissão. Eu queria muitíssimo recomendar à nossa audiência para que assista o De Leste a Oeste. Eu fui procurar aqui, que nós falamos da doutrina Monroe no programa de 12 de dezembro. Nós explicamos exatamente a doutrina Monroe e por que Donald Trump celebrou a doutrina Monroe naquela semana, no aniversário da doutrina Monroe, que é de 1823, porque ele fez um documento oficial e hoje nós entendemos por quê. A retrospectiva de ontem também nós falamos da doutrina Monroe, Daniel. Então, para quem quiser entender um pouco mais desse contexto geopolítico e histórico do que o presidente americano falou hoje na entrevista, nesta ação pontual que capturou o ex-ditador Nicolás Maduro, nós colocamos todas as pecinhas ali para que a nossa audiência possa entender na retrospectiva. Muito bem, essa é a nossa querida Ana Paula Henkel, direto da Oeste, ela que participa de vários programas da Oeste, tem Oeste com ela, aliás, tem lá o Oeste Sem Filtro, de Leste a Oeste, que é um programa que ela apresenta, enfim. Conheça também o YouTube aí da Ana Paula Henkel. Meus queridos, tem muita coisa para acontecer. E eu fico vendo, assim, eu fiz um comentário e eu até não falei mais sobre o assunto, mas acho que o momento é pertinente, né? Você sabe qual o grande problema da mídia brasileira, essa mídia militante? O governo paga, tá bem? Aí o próprio governo ou o entorno começa a ser uma espécie de fonte. Como é isso, Fábio? Você viu, por exemplo, Daniela Lima ficar no telefone durante uma transmissão ao vivo e outros jornalistas falando com o ministro. A Daniela Lima, ela antes de ser demitida, ela chegou a dizer: nossa, que legal, o ministro está me mandando figurinha. Sabe o que é isso, meus queridos? A velha imprensa. Quando essa velha imprensa vai fazer o trabalho deles, aí eles vão ter que tratar de Estados Unidos. Não tem o Donald Trump pagando
anúncios do governo americano aqui no Brasil. Não tem aliados do governo Trump fornecendo informações privilegiadas. O que acontece com o governo de Lula? Eles entendem tudo do governo. Entendem tudo. Eles podem não entender da população, mas do governo eles entendem tudo. Porque o governo é cliente da emissora. O governo tem portas abertas. É o governo que financia essas emissoras. Aí quando eles vão tratar de fazer o trabalho deles, aí eles erram. Como assim, Fábio? Sim, é o que aconteceu agora. Eu havia dito isso e eu até pensei que isso tinha acabado. Eu estava aqui procurando, né, conteúdo aqui, eu estou sempre ligado, conectado, e eu vi pessoas comentando, né, dessa velha mídia que o Donald Trump não sabe o que fazer com a Venezuela. Com todo, né, com todo respeito, vocês são burros demais. Isso daqui é o meu estúdio, né, é a sala da minha casa. Eu aqui, da sala da minha casa, eu consigo enxergar mais do que vocês que têm uma ampla estrutura por trás. Por quê? Vocês aprenderam a fazer um jornalismo militante, safado, um jornalismo barato, onde o governo e parte do judiciário abastecem vocês com informação. Aí fica fácil acertar. Mas na hora que vocês vão fazer o trabalho de vocês, uma análise sobre o que está acontecendo no mundo, aí vocês não têm informação privilegiada. Aí não tem assessores do governo Donald Trump dando informação privilegiada, não tem membros da corte americana informando para vocês o que vai acontecer, qual o próximo passo do poder judiciário. Não tem ministro da Suprema Corte Americana enviando figurinha para jornalista. Aí vocês erram. Os jornalistas dizendo que o Trump não sabe o que fazer com a Venezuela. Vai ser burro assim lá longe. Você acha que o Donald Trump só invadiu a Venezuela? Não, fui lá só e peguei o Maduro, dane-se a Venezuela. Rapaz, esse cara tem planejamento para a Venezuela para os próximos 10 anos, tá? Ele já cantou a pedra. Nós vamos mandar as empresas americanas para lá, eu tenho dificuldade para falar, né? As petrolíferas, que o regime do Nicolás Maduro causou um grande prejuízo, ou seja, os caras querem sim o petróleo, eles querem o dinheiro, querem recuperar o prejuízo, e através da riqueza que está no chão, foi até assim a tradução, da riqueza que está no subsolo da Venezuela, nós iremos enriquecer a Venezuela e enriquecer as empresas americanas. Ou seja, jornalista brasileiro parece que faz curso de burrice ao dizer que o Donald Trump não sabe o que fazer com a Venezuela. É ser muito do burro. E o mais engraçado, meus queridos, que metem um terno, né, colocar um bonezinho igual eu estou aqui, nem a pau. E estar dessa maneira informal aqui, nem a pau. Não, né? Super salários, uma equipe por trás, cameraman, operador de áudio, operador de cortes, diretor de imagem, diretor de jornalismo, para fazer burrice, para fazer caca. Como diz o meu pai, não vale aquilo que o gato enterra. É por isso que as mídias sociais têm crescido tanto. Eu estou percebendo algo que talvez você não percebeu. Eu estou falando de mídia conservadora, tá bem? E cá entre nós, até mídia de esquerda. O que está acontecendo? Tem muita podridão na internet, tem muita coisa ruim. Só que me parece que o povo está sabendo aproveitar o que há de bom. O que há de bom. Por exemplo, a timeline eu tenho acompanhado e tenho visto eles comentando que
Em alguns dias, eles foram o maior canal dos Estados Unidos. Olha só. Porque eles estão gerando conteúdo dentro dos Estados Unidos, né? Eu sei que a audiência é no Brasil, mas, enfim, é uma audiência que é de um canal dos Estados Unidos da América. E você vê os números, você vê uma revista Oeste crescendo, você vê uma Timeline, você vê aí um Didi Red Pill da vida crescendo, outros canais, a Rádio Auriverde, porque é o jornalismo independente que dá a informação sem ter o rabo preso. Sem ter o rabo preso. E cá entre nós, eu quero saber, né, o que esses grandes canais conservadores vão fazer quando a direita voltar ao poder. Porque daí, né, pode dar uma relaxada, mas, meus queridos, se os canais de direita conservadores seguirem nessa missão com o compromisso de trazer a verdade, e como eu estava falando para você, outros canais também, que às vezes tem até uma ideologia de esquerda, mas que estão fazendo um brilhante trabalho, parece que está acontecendo uma purificação na internet. Eu, com todo respeito a quem está lutando aí, até acho que tem que ter espaço para essas pessoas, mas eu não consumo qualquer coisa, não. Eu sou enjoado para consumir as coisas, até porque eu preciso estar bem informado para trazer conteúdo de qualidade para você. Agora, jornalista da velha imprensa dizer que o Trump não sabe o que vai fazer com a Venezuela, para cima de mim, para cima de Moá, tem que estar muito louco ou ser muito burro, tá? Esse é o nome, burrice, tá bem? Vamos aqui. Deixa eu agradecer a colaboração da galera que está apoiando aqui o nosso canal. A Aretusa Silva mandou 50 conto. Valeu, obrigado aqui na caixinha do Gordinho, ajudando o nosso canal, muitíssimo obrigado. Você que me acompanha pode colaborar, pode ofertar aqui no nosso canal qualquer valor via Pix. Sobre o comando da Venezuela, e olha o alerta que o jornalista Alan dos Santos traz nesse vídeo. Presta atenção. Não é mais especulação jornalística. O Trump afirmou que os Estados Unidos irá reger a Venezuela até a transição completa. Agora faz sentido, Max, o pronunciamento desesperado do Lula. O Lula realmente está desesperado. Agora faz sentido você ter uma reunião do Lula com os seus ministros de emergência numa base militar. Isso explica, Max, por que ele não está mais na praiazinha lá curtindo. Por que a reunião não foi celularzinho. Porque, querendo ou não, é bom que vocês saibam, o Brasil ia dar guarida para o Maduro. O Brasil iria, por debaixo dos panos, não na linguagem diplomática, apoiar a invasão da Guiana Francesa. Das Guianas. Que o Maduro queria fazer. Então agora nós estamos diante de uma mudança drástica, não só na Venezuela, mas como em toda a América Latina. Vamos. Tá vendo, meus queridos? Pois é, meus amores. Então, Donald Trump vai assumir o comando e isso está deixando muita gente enfurecida. Muita gente está ficando verdadeiramente de orelhas em pés e, obviamente, que a mídia militante vai tentar vender essa ideia que eu falei para você, fazer papel de burro ou mal intencionado, né? De que os Estados Unidos não sabem o que fazer com a Venezuela. Isso é uma verdadeira falácia. Ou são mal intencionados ou são burros demais. Ou são mal intencionados ou muito burros, tá? Oposição venezuelana diz que prisão de Maduro abre caminho para a transição política. Coordenador de Direitos Humanos do partido de Maria Corina Machado afirma que o cenário ainda é indefinido. Reportagem da Oeste na tela. O jornal é aqui.
Coordenador do Comitê de Direitos Humanos do partido liderado por Maria Corina Machado, Orlando Moreno, afirmou em exclusividade para a Oeste, no sábado, dia 3, que a prisão do presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, representa o início de uma nova etapa de política no país. Segundo Moreno, a oposição ainda não tem uma resposta concreta diante dos acontecimentos. Ele disse que o cenário é confuso e dinâmico. Só podemos ver como o início de uma ação firme e concreta que vem sendo articulada há anos. O dirigente avaliou que os fatos indicam o enfraquecimento do regime chavista e a abertura de um processo de transição. Segundo ele, diferentes atores atuam neste momento. O que estamos vendo é o princípio do fim do regime e o início de uma transição pacífica na qual atuam distintos atores. Também, Maria Corina Machado pediu que o oposicionista Edmundo Gonzalez assuma o poder imediatamente. Em comunicado, ela afirmou que a oposição está preparada para fazer valer o que chama de mandato popular dado a Gonzalez nas eleições de 2024. Então, e não é só a Maria Corina Machado que defende que o Gonzalez assuma a presidência, tá? A Constituição da Venezuela diz que na ausência do presidente, quando a gente fala lá de Constituição, nós estamos falando daquilo que é certo, Então, na ausência do presidente, para mim não é presidente, o Maduro é ditador, mas na ausência do presidente, o vice assume e convoca nova eleição. O vice não fica no poder, tá bem? O Macron também defende que Edmundo Gonzalez assuma a presidência da Venezuela. O presidente francês diz que o povo venezuelano agora está livre da ditadura de Nicolás Maduro e só pode se alegrar. A transição que se aproxima deve ser feita pacífica, democrática e respeitosa da vontade do povo venezuelano. Esperamos que o presidente Edmundo Gonzalez Urrutia, eleito em 24, consiga garantir essa transição o mais rapidamente possível, escreveu o presidente francês. Gonzalez disputou a presidência em julho de 24, foi o mais votado conforme reconheceram órgãos independentes de checagem, mas a ditadura fraudou os resultados e empossou Nicolás Maduro para um terceiro mandato. Depois de intensa perseguição à oposição e à população que se manifestou contra a continuidade da ditadura, Gonzalez se refugiou na Espanha. Maria Corina Machado, líder da oposição e vencedora do Nobel da Paz de 2025, precisou ficar escondida na Venezuela. Ela só saiu do país para ir à Noruega para receber a premiação como o Nobel da Paz. Macron, ao comentar a ação dos Estados Unidos na Venezuela, disse que o povo venezuelano agora está livre da ditadura de Nicolás Maduro e pode se alegrar. Ao tomar o poder e atropelar as liberdades fundamentais, Nicolás Maduro minou gravemente a dignidade do seu próprio povo. Engraçado. É por isso que eu falo, Donald Trump é o cabra de saco roxo. Corajoso, não é esse amarelão aí não. Porque você vê que o cara agora diz que a vontade soberana do povo rejeita Nicolás Maduro, que Nicolás Maduro roubou a eleição, que é um ditador, que isso, que é aquilo, mas não teve coragem, não foi homem o suficiente para tomar uma atitude como a de Donald Trump, como os Estados Unidos. Simples assim. Simples assim. Mas, por outro lado, ele está certo em defender Edmundo Gonzalez como presidente. Eu não sei qual o critério que o Donald Trump vai levar em consideração, tá bem? Se vai deixar o poder na mão da vice
até ela convocar uma nova eleição, sobre supervisão dos Estados Unidos, obviamente. Se os Estados Unidos vai prendê-la, sair prendendo aqueles generais, vagabundos, aqueles traficantes do cartel de Soles, não sei qual será a atitude, nós estamos torcendo, né, esperando aí que o Donald Trump tome, tá bem, a decisão correta. E esperamos que em breve seja anunciada aí a posição dos Estados Unidos da América. Seguimos juntos e misturados aqui na programação do Abordo Notícias. Para você que está aqui comigo no Brasil, fora dele também, sejam bem-vindos. Deposição de Maduro beneficia toda a região, diz o Wall Street Journal. Em editorial, o jornal norte-americano também afirma que estragos causados por Maduro na região justificam a ação militar dos Estados Unidos na região da Venezuela. Apesar de críticas pontuais, o jornal Wall Street Journal considera a ação do governo de Donald Trump um ato de higiene hemisférica contra um ditador que espalhou o caos por todo o mundo e afirma que uma guinada à direita na Venezuela poderia pôr um freio na influência da China comunista na região. Gente, eu tenho falado, a Venezuela passou do país mais rico da região para o mais pobre, entendeu? Para o mais pobre. O nosso querido Dr. Jeffrey Schickini comentou, né, sobre o assunto, né? Ele fala que nada mudou na Venezuela, a cabeça deles ainda continua a mesma, mas há muito a ser feito, nosso querido Jeffrey, há muito a ser feito. Vamos ouvir os comentários do Dr. Jeffrey Schickini. Esse caso da Venezuela é uma grande escola para nós brasileiros. Vejam como a ditadura ela é destrutível. O regime Maduro caiu, Maduro foi preso, mas o regime chavismo continua de pé. O primeiro escalão do Maduro continua na direção e no governo do país. Vejam como a ditadura ela vai se enraizando em todas as estruturas do país. Os venezuelanos terão muito trabalho para conseguir romper com essa ditadura. Vejam com seus próprios olhos. A Suprema Corte da Venezuela, que faz parte desse regime ditatorial, os ministros que lá estão foram colocados pelo chavismo, pelo Maduro, já deram continuidade ao regime. Suprema Corte da Venezuela ordena que a vice do Maduro assuma a presidência. A vice-presidente de Maduro deve assumir o cargo de forma interina após a operação militar dos Estados Unidos. Gente, o regime ditatorial permanece intacto na Venezuela. Tá aqui, a ditadora do Maduro assume a ditadura. O Tribunal Supremo da Venezuela ordenou neste sábado que a vice-presidente assuma de forma interina os poderes de Nicolás Maduro, preso pelos Estados Unidos. A decisão judicial determinou que ela assumirá o cargo de presidente da República a fim de garantir, leia isso aqui, a continuidade administrativa e a defesa integral da nação. O STF deles acrescentou ainda que o tribunal irá debater a questão a fim de determinar o quadro jurídico aplicável para garantir a continuidade do Estado, a administração do governo e a defesa da soberania. Acho que eu já ouvi recentemente essa frase aqui no Brasil, face à ausência forçada do presidente da República. A ditadora, que assumiu a ditadura, pediu calma e afirmou que a Venezuela nunca será colônia de nenhuma nação. Disse ainda que Nicolás Maduro continua sendo o único presidente do país e classificou sua captura como um sequestro. Será que aqui no Brasil seria diferente? Nós temos a nossa Suprema Corte hoje 10 ministros. Olha só, 4 deles foram colocados pelo Lula, tá? Carmen Lúcia em 2006, Dias Toffoli em 2009, Cristiano Zanin em 2023, Flávio Dino em 2024.
4 colocados pelo Lula e 2 colocados pela Dilma, Luiz Fux e Edson Fachin. Então, 4, 5, 6 dos 10 ministros foram colocados pelo PT. Gilmar Mendes foi colocado pelo PSDB e Alexandre de Moraes foi colocado pelo Michel Temer, MDB. Vejam, então, como o regime ele é destrutível. Ele vem e se enraiza em todas as estruturas. Ele domina o poder judiciário, ele domina o poder legislativo, primeiro escalão, segundo escalão, terceiro escalão. Isso que está acontecendo na Venezuela me parece um retrato exato do que nós já temos no Brasil. A nossa Suprema Corte hoje tem maioria colocada pelo PT, como se fosse um chavismo da Venezuela. E até o PSDB deu um pronunciamento oficial, o Aécio Neves, repudiando a ação na Venezuela. Gente, trata-se, em verdade, de uma grande estrutura que, para ser rompida, demora anos. Então, não será tão simples assim. Tirou Maduro, o povo está liberto. Vejam, isso é tão verdade que não há manifestação do povo na Venezuela. Nós estamos vendo vários vídeos de venezuelanos comemorando a queda do Maduro por todo o mundo. Na Argentina, na Europa, nos Estados Unidos. Agora, tem algum vídeo dentro da Venezuela? Nenhum vídeo de venezuelanos dentro da Venezuela comemorando. Por quê? Porque o regime está ativo e segue normalmente. A Guarda Nacional está nas ruas, oprimindo normalmente o povo. Então a dúvida que fica é: os Estados Unidos apenas prenderam Maduro ou os Estados Unidos vão enfrentar o regime chavista? Os Estados Unidos apenas prenderam Maduro ou querem libertar o povo da Venezuela? Fato é que isso que está acontecendo na Venezuela é uma escola para nós brasileiros. Nós não podemos permitir que nosso Brasil chegue nesse status. Nós precisamos, neste ano de 2026, expurgar o Lula, o PT, PSDB, MDB, toda a sua trupe do nosso país, antes que seja tarde demais. Não podemos nos curvar a essa tirania. Precisamos lutar pelo nosso país. Eu sou Jeff Chiquini, deixo aqui um grande e forte abraço a todos. Muito bem, meus queridos, para você ligado aqui comigo no Brasil, fora dele também, nos acompanhando onde você estiver, estamos por aqui tocando, conduzindo o nosso programa, tá bem? Algumas informações estão se chegando e eu queria destacar para você que está ligado aqui comigo, tá? A primeira, eu vou trazer já até em tempo real para você que está aqui comigo, ligado, conectado no canal A Bordo Notícias, onde você estiver. Aqui, ó. Rubio diz que os Estados Unidos pressionarão Venezuela com quarentena de petróleo. Informação do portal Metrópolis. Marco Rubio diz que a Casa Branca avalia nomes para comandar a Venezuela e garantir que os interesses dos Estados Unidos serão protegidos. O secretário de Estado dos Estados Unidos afirmou que a Casa Branca vai usar uma quarentena de petróleo para pressionar a Venezuela e garantir que os interesses norte-americanos sejam protegidos. Em entrevista à CBS News, neste domingo, Marco Rubio afirmou que o governo dos Estados Unidos está avaliando nomes para governar a Venezuela e que avalia meios de pressão para garantir os interesses do país para que sejam cumpridos. Se eles, os futuros governantes da Venezuela, não tomarem as decisões certas, os Estados Unidos manterão várias ferramentas de pressão para garantir que nossos interesses sejam protegidos, e isso inclui a quarentena do petróleo que está em vigor, entre outras coisas. Bem, então vamos julgar daqui para frente, vamos julgar tudo pelo que eles fizerem e vamos ver o que eles farão, afirmou o secretário de Estado em se tratando da situação
da Venezuela. O Marco Rubio também afirmou que a ação dos Estados Unidos na Venezuela não é uma invasão. Segundo o secretário dos Estados Unidos, o Marco Rubio, o ataque dos Estados Unidos à Venezuela não foi uma invasão. Olha só, de acordo com ele, os Estados Unidos não estão governando a Venezuela, apenas conduzindo a direção para onde isso vai daqui para frente. O que estamos conduzindo é a direção para onde isso vai daqui para frente, declarou Rubio, respondendo a uma pergunta sobre os Estados Unidos se estavam atualmente governando a Venezuela, depois da deposição de Maduro. Na manhã do último sábado, dia 3, o exército norte-americano invadiu a Venezuela e capturou Maduro e a esposa dele, Cília Flores. Ambos foram levados aos Estados Unidos, onde devem ser julgados por crimes associados ao aqui diz narcotráfico, não é narcotráfico, é narcoterrorismo. Então, o Marco Rubio diz que os Estados Unidos não estão governando a Venezuela, não foi uma invasão, mas que a Casa Branca avalia nomes para comandar a Venezuela e garantir que os interesses dos Estados Unidos sejam protegidos. Para você que está ligado aqui comigo no Brasil, fora do Brasil também, sejam bem-vindos. Obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência. Você que sintoniza o nosso canal, você que gosta aqui do Abordo Notícias, muitíssimo obrigado. Como é bom ter você por aqui, ligado, conectado ao nosso programa. Obrigado pelo seu carinho, obrigado pela sua audiência. Colabore, ajude, abençoe o Abordo Notícias. Agradecendo o carinho e a audiência de todos vocês, já ligados, conectados aqui no canal Abordo Notícias. Muitíssimo obrigado mesmo, que Deus abençoe. Não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações e também colaborar no QR Code ou através do Pix. Qualquer valor que você mandar será muito bem-vindo aqui ao nosso programa, desde que vindo de coração, desde que você tenha esse entendimento, né? Ajudar é preciso e o gordinho precisa, então ajude, colabore e abençoe aqui o nosso programa. Jesus is the King.